Boa noite, amada igreja. Boa noite. Graça e paz seja com todos, amém? Estamos reunidos aqui para orar, cantar louvores e hinos a Deus e a partir de agora em diante meditarmos na palavra do Senhor. Então é hora de nós aquietarmos o nosso coração, né? As nossas mentes e prestarmos atenção naquilo que a palavra de Deus nos diz. E nós vamos abrir o capítulo 14 de Zacarias nesta noite, a partir do verso 1 até o verso 11. Zacarias, capítulo 14. Muito obrigado, meu irmão. A partir do verso 1. Eu contei para os irmãos que eu teve umas mensagens atrás aí que foi tão difícil preparar o sermão que eu tive que contar com a ajuda até de um professor meu. Eu falei para vocês que ele me chamou de corajoso. Ele chamou, mas você é corajoso de pregar Zacarias. Eu não tive coragem até hoje de pregar Zacarias. Mas eu falei com ele, olha, eu me propus há 2 anos e 3 meses atrás expor todos os profetas menores, a começar de Oséias e terminar em Malaquias, né? Quase que eu misturei os 2 profetas, né? Só que eu não esperava esbarrar com Zacarias no meio do caminho. E se aquela mensagem que eu havia pregado para os irmãos, eu falei que era um texto muito difícil, os irmãos não fazem ideia desse capítulo 14. Eu estava lendo outro dia um livro e eu vi uma citação de Martinho Lutero, reformador na Alemanha, e ele também se atreveu a expor o livro, né, de Zacarias, e ele disse que quando chegou no capítulo 14, ele disse que desabafou e falou assim, eu desisto, eu não consigo entender o que esse capítulo 14 quer dizer. Então isso é um consolo para mim, né? Se Martinho Lutero achou difícil o capítulo 14, né? Então eu não sou o único, eu não sou o único, mas a palavra de Deus, ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Isso significa que, embora hajam textos difíceis, nós contamos com o auxílio do Espírito Santo de Deus, que ilumina o nosso entendimento e que nos ajuda na compreensão dos textos sagrados. Então é debaixo dessa dependência do Espírito Santo que nós meditamos e nos preparamos para trazer o alimento ao rebanho do Senhor. Zacarias capítulo 14, hoje nós vamos ler do verso 1 até o verso 11, nós vamos dividir em 2 partes esse capítulo. Então, se o Senhor Deus assim nos permitir, Zacarias fica então encerrado na semana que vem, se o Senhor Deus quiser, assim. Você encontrou? Amém? Então diz assim, Zacarias capítulo 14, a partir do verso 1. Vejam, o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois, o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por onde
ou por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Naquele dia não haverá calor nem frio. Será um dia único, um dia em que o Senhor conhece, no qual não haverá separação entre dia e noite, porque mesmo depois de anoitecer, o que vai acontecer? Ainda haverá claridade. Naquele dia, águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste e metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Deus, e o seu nome será o único nome. A terra toda, desde Gebá até Rimon, ao sul de Jerusalém, será semelhante a Arabá. Mas Jerusalém será restabelecida e permanecerá em seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os tanques de prensar uvas do rei. Será habitada, nunca mais será destruída. Jerusalém estará segura. Amém? Um ponto inicial para nossa percepção daquilo que este capítulo ele vai tratar, é importante nós fazermos o seguinte exercício. Observe como o texto começa e observe como ele termina. O capítulo 14, verso 1, parte A, diz: vejam, o que vai acontecer? O dia do Senhor virá. E como é que o texto termina? No verso 11, Jerusalém estará segura. Então, o texto termina, talvez, na mesma perspectiva de como ele começa. O dia do Senhor virá. E como será esse dia do Senhor? Um dia de segurança para Jerusalém. O dia em que Jerusalém estará segura. Mas a pergunta é: o que acontece entre o verso 1 e o verso 11? Né? O que acontece? Queridos, vocês já perceberam como que experimentar paz nessa vida tem sido talvez um dos maiores anseios da humanidade, do ser humano? Não somente hoje, mas o ser humano de todas as eras, né? Quando nós pensamos em experimentar paz, tranquilidade, felicidade, talvez esse seja a grande meta de vida. Talvez muitos, por trabalharem tanto ao longo de anos da sua vida, usem até esse discurso, né? Eu trabalho tanto para poder chegar um dia eu poder ter paz e tranquilidade, né? Outros falam que querem casar, constituir uma família, ter filhos, para poder ser feliz, para ter paz, né? Algumas pessoas procuram as religiões, né, como uma forma de experimentar paz. A verdade é que todo coração que está distante de Deus, ele automaticamente viverá em busca de uma paz existencial. Uma paz que possa preencher o seu coração, a sua alma, de maneira plena. Alguns mais, talvez, pessimistas ou otimistas, não sei, depende da perspectiva de cada um, né? Vão dizer que a verdadeira paz só quando a gente realmente morrer. Quando a gente for, né, para alguns, né, dormir lá no cemitério, debaixo da terra, ali a gente vai ficar livre de problema, a gente vai dormir, né? Isso é o que muitos pensam, né? É o que muitos acreditam, né?
se frustram. A alma desses, quando se deparam depois da morte, percebe que não era nada daquilo que eles pensavam quando eram vivos, né? Quando tem de lidar diretamente com as realidades espirituais que estão preparadas para todo ser humano, independente de quem seja. Quando nós olhamos para esse capítulo, queridos, nós vemos aqui o fechamento, né? A plenitude daquilo que o profeta já vem anunciando desde o capítulo 9. O que o profeta Zacarias ele vem anunciando desde o capítulo 9? A vinda de um Messias, de um rei que trará paz para esse povo. Um Salvador, um rei, um pastor que virá para governar o seu povo, que virá para conduzi-los e que irá trazer bênçãos sobre a vida do seu povo. Zacarias vem falando exatamente sobre isso. E quando nós chegamos então no capítulo 14, o que nós temos aqui é a anunciação daquele que será o grande e final dia do Senhor. O dia glorioso, o dia em que todo cristão nessa terra almeja, o dia em que o céu há de se abrir num desenrolar, como um pergaminho se desenrolando diante dos nossos olhos, o som das trombetas tocando, e nós contemplando com os nossos próprios olhos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, assentado no trono, né, reinando e governando e vindo a esse mundo para levar para si a sua noiva, a sua igreja, enxugar dos seus olhos toda lágrima e cessar toda dor e sofrimento experimentado nessa terra. Talvez esse seja o grande momento, aguardado com grande expectativa, embora muitos cristãos pareçam, no seu comportamento, né, dia a dia, né, não parece inspirar muita expectativa para esse momento, né? Parecem viver como se isso nunca fosse acontecer, né? Mas a igreja do Senhor, eu me refiro à igreja do Senhor, a noiva pela qual Ele virá buscar, é essa sim, o remanescente fiel, né? Essa sim, aguarda com grande expectativa esse momento, né? Mas a verdade, ela precisa ser exposta. A palavra de Deus, ela não, em momento algum, ela omite as verdades que dizem respeito ao plano eterno de Deus para a vida dos seus. Seria muito fácil, né, o profeta Zacarias dizer uma mensagem que se resguardasse somente nas partes boas da profecia, né, das coisas maravilhosas que haverão de acontecer no porvir, omitindo aquelas que talvez não fossem tão agradáveis assim aos ouvidos, né? Isso é uma grande lição para os pregadores de hoje em dia, né? Os pregadores têm que ter um compromisso de pregar a palavra de Deus de maneira integral, né? Não só as partes boas, mas aquelas que talvez não sejam tão boas aos nossos ouvidos, né? E nós sabemos que no plano eterno de Deus, até que esse dia final chegue, esse dia glorioso do Senhor, em que Ele virá e estabelecerá para todo sempre o seu reino, né, nos novos céus e nova terra, né, até que esse dia chegue, muitas coisas vão acontecer. E o que de fato vai acontecer? Vamos ver o que o texto ele nos diz. Capítulo 14, verso 1 e 2. Verso 1 e 2 vai dizer para nós que o Senhor virá, mas não antes dele provar o seu povo. Veja só o que o texto está dizendo. Vejam, o dia do Senhor virá. Veja que é um convite que o profeta faz. Vejam, ergam os seus olhos para o horizonte. Sabe quando você vê em um espaço, né, um cenário mais perto de você, algo muito ruim acontecendo, mas numa visão um pouco mais distante no horizonte, você vê que a situação é melhor do que aquela que está perto? É exatamente isso que o profeta Zacarias vai fazer. Ele vai dizer, olha, embora algumas coisas vão acontecer aqui, num tempo mais próximo,
no porvir, né? Mantenham seus olhos lá para frente, para o horizonte. Embora essa semana vai ser uma semana muito ruim para vocês, mantenham seus olhos voltados para o final do mês. Talvez nós estejamos na última quinzena, aqueles que trabalham, né, no mercado aí, nas empresas, né, esteja chegando o final do mês, as contas, né, sendo pagas, ainda falta outras, e o dinheirinho está apertado, né? E aí você fez assim, não, o mês está acabando, dia 1º está chegando, dia do pagamento, o dia que o dinheiro vai cair na conta, né? O mês, nossa, esse mês parece que não acaba nunca, né? O mês está demorando, ainda bem que semana que vem já é dia 1º, que aí o dinheirinho já cai na conta. Ou aqueles que gostam de um feriado mais prolongado, né? Trabalham a semana toda e falam assim, nossa, mas ainda bem que tem um feriado logo na semana que vem para a gente descansar, né? Zacarias está fazendo exatamente esse convite para o povo. Então, olha, e é interessante que ele começa o capítulo já chamando a atenção deles para a parte boa, né? Ergam seus olhos para frente, vejam que o dia do Senhor virá, mas não antes. Veja como é que termina o verso 1 e o versículo 2. Quando no meio de vocês, os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas, as mulheres violentadas, metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Zacarias está dizendo que antes que esse glorioso dia chegue, em que o Senhor virá e estabelecerá o seu reino para sempre, os dias serão marcados por tribulações, dias de perseguição, dias de morte, dias em que muitos sofrerão pela causa do Evangelho. Isso faz muito sentido, porque ele havia acabado o capítulo 13 de que forma? Como é que o versículo 9 do capítulo 13 termina aí? Veja, coloquei essa terça parte aonde? No fogo. Com que objetivo? Refinarei como prata, purificarei como ouro. Veja. Então, o Senhor Deus está agindo aqui, está explicando melhor aquilo que ele havia acabado de dizer no final do capítulo 13. Mostrando que, olha, um glorioso dia virá, mas estejam preparados, porque antes que esse dia chegue, não serão dias fáceis. Vai melhorar, mas antes de melhorar, vai piorar. Vai melhorar, mas antes de melhorar, vai piorar. Então, eu queria até aproveitar que eu estou falando sobre isso, aqui nos versos 1 e 2, e esclarecer um ponto, abrindo um parêntese aqui. Existem muitos teólogos, né, estudiosos, que eles interpretam o capítulo 14 de Zacarias, assim como outros textos apocalípticos também, de formas bem distintas uns dos outros. Existem teólogos que tendem a interpretar esses textos de maneira literal. São os chamados pré-milenistas, né? Os pré-milenistas tendem a interpretar esses textos de maneira literal. E quando ele é um pré-milenista dispensacionalista, eu vou explicar depois no futuro isso, quando a gente for expor Apocalipse e tratar desses assuntos no porvir, né? Mas, basicamente, o que eles interpretam? Interpretam o texto de forma literal e fazem distinção do povo de Israel em relação à igreja. Como se essa história de que a igreja é o Israel espiritual de Deus, na cabeça de um pré-milenista dispensacionalista, isso não existe. Ele faz literalmente a distinção entre a nação de Israel e a igreja do Senhor. Então, Deus tem dois povos, e ele tem uma tratativa diferente com cada um deles, né? E a forma deles interpretarem isso é de maneira literal. Já existe outro grupo de teólogos, né, de estudiosos, que vão interpretar esses textos de uma maneira 100% alegórica, né? Ou seja, interpreta-se os textos como sentidos figurados, simbólicos, né? E isso leva-se até as últimas consequências, né? O que nós propomos fazer? Fazer um estudo em que nós encontremos um ponto de equilíbrio entre as duas partes.
Nós já vimos que desde o capítulo 9 para cá, na verdade, o livro todo de Zacarias, né, ele é um livro que vem uma linguagem apocalíptica. Ele é tido como o Apocalipse do Antigo Testamento, né? É assim que é reconhecido o livro do profeta Zacarias. E há muita linguagem simbólica semelhante àquela usada por João no livro do Apocalipse. Então, se o gênero literário utilizado aqui é apocalíptico, não faz sentido eu extrair uma pequena porção do livro e querer interpretá-lo de maneira literal. É algo incoerente e nós acabamos correndo um sério risco de errar e feio na interpretação do texto. Então, o ponto de equilíbrio aqui é entender que, embora essas circunstâncias apontadas na profecia de Zacarias, elas de fato irão acontecer, existe um significado por trás dessas palavras, né? Então, embora Zacarias esteja falando para um público no seu tempo, que é relacionado aqui ao povo de Judá pós-cativeiro, certamente Zacarias está tendo uma visão em relação àquilo que haverá de acontecer no futuro, no momento em que Deus vier em glória. E ele já antecipa, não somente para o seu povo ali em seu tempo, né, na nação de Judá, pós-cativeiro, como também por uma ação sobrenatural do Espírito Santo, que haveria de preservar essas palavras mais de 2000 anos depois, para que nós pudéssemos ter acesso a elas hoje, pudéssemos ver a fidelidade de Deus em cumprir aquilo que ele havia prometido. Deus já demonstraria o poder e a fidelidade das suas palavras somente com aquilo que foi revelado a João. Mas poder ver um livro que foi escrito 520 anos antes de Cristo, falar mensagens que casam perfeitamente com aquilo que foi dito posteriormente pelo apóstolo João, ou ao apóstolo João, mostra a coesão, a harmonia, né, e a fidelidade de Deus em conduzir a história e a sua palavra. Aquele texto de Isaías, né, que depois é mencionado por Pedro, em que diz que o homem é como a erva do campo e toda a sua glória e seu fulgor, né, como a flor, seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre, né? Então, isso mostra que, embora culturas se ergam e caiam, impérios se levantem e caiam, a palavra de Deus ela continua sendo fiel, né, e permanecendo por toda a história, certo? Voltando, então, aqui, os versos 1 e 2 vêm mostrar que, embora o Senhor Deus virá e estabelecerá o seu reino, o povo de Deus precisará estar preparado para o tempo da perseguição, para o tempo do sofrimento. E existem muitos, e não são poucos, que acreditam que a igreja, nos últimos tempos, não passará por essa tribulação. Existem muitos que interpretam que Deus poupará a igreja de passar por esse tempo e que haverá um arrebatamento, né, em que acontecerá antes da tribulação. São os chamados pré-tribulacionistas, né? Geralmente quem é amilenista, ou seja, crê que Jesus estabelecerá o seu reino antes do milênio, vai também acreditar que esse arrebatamento ele vai acontecer antes também da tribulação e que a igreja não passará por ele. E é interessante porque nós olhamos para o sermão escatológico de Jesus, né, em Mateus capítulo 24, e outros textos mais que Paulo escreve também em suas cartas, todos eles previnem a igreja sobre esses dias difíceis que eles haverão de passar. Então é muito importante que a igreja esteja preparada. Pregadores estejam preparados e conectados com a verdade bíblica, para que estes, por sua vez, com responsabilidade e fidelidade às Escrituras, transmitam a real palavra do Senhor, de fato, aquilo que vai acontecer, e a igreja, por sua vez, esteja preparada para esses momentos. Mas perseguição, sofrimento, tribulação, isso é um tipo de coisa que ninguém gosta, né? Ninguém quer passar. Isso não é algo que se almeja, não é o tipo de objetivo de vida, né,
que alguém tenha para si. Ninguém deseja, acorda assim, falando, olha, puxa, poderia estourar uma grande perseguição contra a igreja aqui nesse Brasil, que ia ser bom demais se isso acontecesse. Quem é que, em sã consciência, desejaria algo assim? Quem fala algo assim, né? Quem fala asneiras assim, né? É porque não faz a menor ideia do que isso realmente significa. Basta ler os livros, olhar a história da igreja, como ela foi banhada de sangue. Quantos cristãos martirizados ao longo da história, que sofreram, e não foi pouco, maridos verem suas esposas e filhos sendo mortos diante dos seus olhos, né? Pessoas que tiveram seus olhos arrancados, ouvidos, membros do corpo decapitados, cristãos que são mantidos em cativeiro, em lugares deprimentes, subhumanos, né? Então, alguém que fale uma determinada coisa é porque realmente não faz ideia do que está falando, né? Não tem a menor ideia daquilo que está pedindo. Mas é importante nós entendermos que, mesmo diante da nossa incompreensão do que realmente representa o sofrimento, a perseguição, a tribulação em si, a palavra de Deus, ela mostra que existem propósitos maiores para isso. Que Deus estabelece propósitos através do sofrimento, através da tribulação que nós enfrentamos, que nós passamos nessa terra. Nós jamais valorizaríamos, né, a paz e a felicidade, a tranquilidade, né, que só Deus pode nos dar, se nós não realmente soubéssemos o que é isso através da tribulação, do sofrimento. Somente quem realmente está debaixo de forte tribulação e sofrimento reconhece o real valor da paz e da tranquilidade na sua vida, né? Existem pessoas que nasceram, por assim dizer, no berço de ouro, né? Pessoas que podemos dizer que enfrentam alguns conflitos, algumas dificuldades, problemas, mas nada que se compare aos reais problemas e sofrimentos que a humanidade enfrenta, né? Certa vez eu ouvi um jovem adolescente reclamando quanto que a vida era difícil, porque o pai dele havia decidido cortar o Wi-Fi da casa dele. E por aí vai, né? A gente cita um exemplo, né? Olha, a vida... Esse dia eu vi na internet um vídeo de uma criança falando com a mãe, né? Ser criança é muito difícil, é ser injusto, é uma vida muito injusta. Eu falei, por quê? Não, porque o papai e a mamãe podem fazer tudo, mas a criança só pode fazer aquilo que o papai e a mamãe deixar. Então a vida da criança é uma vida muito difícil. Um vídeo, uma própria criança dando essa declaração, né? Então existem pessoas, irmãos, que realmente não fazem ideia do que é ter paz, ter tranquilidade, né? Eu tenho uma amiga que trabalha no exército, ela é tenente e é dentista, trabalha no corpo de saúde, né, do pelotão, e ela esteve cumprindo uma missão lá em Roraima, em Pacaraima, né? Lugarzinho bem conhecido lá, né, dos venezuelanos, né? Lugarzinho que todo dia, pelo menos uns 5.000 venezuelanos estão desembarcando lá, né? Então, eu tenho certeza que muitos desses irmãos, né, que vão chegando aí na Venezuela, aqui no Brasil, na hora que escutam alguma coisa assim sobre dificuldades, sobre problemas e tudo, eles certamente devem dizer assim, vocês não fazem ideia do que é a dificuldade que vocês estão falando, né? Porque muitos realmente sofrem em situações que nós nem sequer fazemos ideia, né? Então, irmãos, Deus, Ele nos permite passar por situações, e eu vou até corrigir a minha fala. Não é que Deus nos permite, Deus provê a tribulação, o sofrimento, de maneira intencional e soberana, com um propósito, de fazer exatamente aquilo que o verso 9 do capítulo 13 nos diz: refinar a prata e purificar o ouro. Isso é algo que está dentro da metodologia de Deus, para que no último dia, quando o Senhor vier,
e estabelecer o seu reino em glória, nós fazemos parte desta noiva, deste povo que estará lá presente para ser levado com ele, né? Estejamos limpos, purificados, vestidos adequadamente, adornados para essa grande festa, né? Para as bodas do Cordeiro, né? E o que é maravilhoso saber em relação às Escrituras? Que embora ela seja franca, a palavra de Deus seja franca, seja verdadeira, em não nos esconder aquilo que de fato faz parte dos planos de Deus, por mais difícil que nos seja compreender isso, mas também nem só de palavras duras e difíceis é formada a Bíblia Sagrada, né? As profecias, mas também de palavras consoladoras, de palavras que reanimam o nosso coração e que nos encorajam a perseverar diante de tudo isso. Se o Senhor Deus nos permitir, irmãos, assim quando concluirmos Romanos, nós no ano que vem, e isso deve acontecer no ano que vem, nós devemos expor o livro de Hebreus aqui. Provavelmente isso vai acontecer nos domingos à noite. E o autor dos Hebreus, ele tem exatamente essa preocupação. De muitos cristãos que não compreendem o sofrimento, a perseguição, o valor de ser de fato um cristão e de sofrer por essa causa. E muitos acabam cogitando a possibilidade de apostatar da fé, de abandonar a fé, a caminhada com Cristo e voltar aos rudimentos, aquele judaísmo do qual eles já haviam deixado para trás. Então, seria como se você, na era da tecnologia, né, dos celulares ultramodernos, você voltasse a praticar o sinal de fumaça, né? Seria abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo. Ou seja, a igreja do Senhor, diante das perseguições, da dor e do sofrimento, pensando, eu acho que realmente não vale a pena a gente continuar passando por isso, não. Muita gente está morrendo, sendo preso, perseguido, nós estamos sofrendo uma pressão terrível, talvez o momento agora seja o momento da gente voltar atrás. Muitos eram presos e colocados contra o imperador e obrigados a negar sua fé a Cristo Jesus e jurar adoração ao próprio imperador César. Alguns desses cristãos chegavam a dizer assim em oração: Senhor, se eu não fizer aquilo que eles estão me mandando, eles vão me matar, vão matar toda a minha família. Eu vou fazer um combinado com o Senhor aqui, eu vou fazer isso de boca para fora, mas aqui dentro eu continuo sendo fiel ao Senhor, eu continuo sendo obediente e crendo no Senhor, continuo sendo seu filho aqui dentro. Isso depois, posteriormente, gerava um peso na consciência muito grande, né? Aquela pessoa fala assim: poxa, o que foi que eu fiz? Eu neguei o Senhor Jesus, né? E o autor dos Hebreus, ele escreve todo esse livro justamente para encorajar a igreja a lutar pela fé que receberam, a perseverar diante das muitas dificuldades, do muito sofrimento. Por quê? Porque a promessa do Senhor é que um dia tudo isso vai cessar. Sim. 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 Uhum. Sim. Sim. Uhum. Ok. É porque, na verdade, não existe apenas uma categoria de sofrimento. Não existe somente um tipo de sofrimento. Existem vários. Você já viu aquela pessoa que muitas vezes incorre em determinado pecado, mesmo sabendo que o que ele deveria fazer, ele faz exatamente o contrário e comete o pecado, e aí as consequências do pecado vêm. Aí no dia que a consequência do pecado dele vem, ele vem aqui no dia da oração, no culto de oração, e fala: eu quero pedir oração, irmãos, porque o diabo está se levantando contra a minha vida, e eu estou sofrendo demais, é muito sofrimento, irmãos. Eu peço oração pela vida, que os irmãos orem por mim aqui, me ajudem em oração, porque eu tenho padecido muito sofrimento, o diabo está se levantando ferozmente contra a minha vida. É justa e correta essa oração que ele está pedindo? Por que não? Isso, ele deveria confessar o pecado dele, se arrepender e voltar para Deus, certo?
ainda que ele tenha consciência de que as consequências talvez elas não vão fugir, as consequências vão vir. Então, se a pessoa plantou, ela vai colher, ok? Então, o sofrimento em decorrência dos erros, ainda que Deus perdoe pelo pecado, o sofrimento vai continuar, porque é consequência, certo? Agora, existem aqueles outros sofrimentos que não dizem respeito a estes dos quais nós plantamos e colhemos, que são sofrimentos que fazem parte do plano eterno de Deus. O que eu quero dizer com isso? Zacarias não está falando aqui de algo futuro que vai acontecer. Mateus capítulo 24, Jesus no seu sermão escatológico, ele também já não fala a respeito de uma tribulação, de uma perseguição que virá sobre a igreja. Então percebe que esse sofrimento, ele é algo que já faz parte dos planos de Deus, e tem um propósito para isso, entendeu? Não é o que o verso 9 do capítulo 13 diz? Eu vou pegar esse pessoal que eu separei, essa terça parte, e vou colocá-los aonde? Na água? No fogo. E fogo aqui não é juízo, ou seja, não é que eles estão pagando pelos pecados deles. Fogo aqui é o fogo da provação, entendeu? Percebe que há uma intencionalidade no texto aqui, por parte do autor, uma intenção, certo? De quem pega a terça parte e coloca no fogo. Pedro, quando escreve a carta, diz: não estranheis o fogo que está os tentando consumir, né? Como se algo novo, surpreendente estivesse acontecendo entre vocês. Então, ou seja, isso faz parte dos planos de Deus. Existem categorias de sofrimentos, e é importante nós distinguirmos o sofrimento de sofrimento. De que sofrimento nós estamos falando, né? Nós estamos tratando aqui de um sofrimento que a igreja ela vai passar, e que é inevitável, não tem para onde fugir, já está escrito. Por isso, nós aprendemos a ter um olhar correto para aquilo que a Bíblia diz em relação ao mundo. Já viram como muitos cristãos, eles passam a ter um comportamento no mundo de, muitas vezes, militar em favor de determinadas causas, com o propósito de melhorar o mundo? Por exemplo, nós vemos nesse período de política muitos cristãos engajados, né, em passeatas e levantar bandeiras. Eu não tenho nada contra se a pessoa quiser realmente fazer. Vivemos num país democrático onde as pessoas devem... eu acho que a democracia do país aprendeu muito com a democracia dos batistas, né, e todo mundo tem seu direito de fazer aquilo que entender deve fazer, que é correto para ele, certo? Mas quando eu leio para a palavra eu olho para a palavra de Deus e eu olho para esse mundo lá fora, quando eu vejo o Supremo Tribunal Federal, quando eu vejo a corte, os juízes, quando eu vejo os governantes, quando eu vejo as famílias no mundo, a pedofilia, os crimes acontecendo, e eu olho para aquilo que a palavra de Deus diz, meu olhar deve ser um olhar de falar assim: vai melhorar? Não. Veja que o texto está dizendo: vejam, o dia do Senhor virá, mas não antes. Vocês terão seus bens divididos, suas casas serão invadidas, suas mulheres serão violentadas, os povos vão se levantar contra vocês e vão guerrear e vão destruir. Mas isso tudo vai acabar, não vai durar para sempre. Esse sofrimento todo que a palavra de Deus já nos prevê, que já faz parte dos planos de Deus, isso um dia vai cessar, não vai durar para sempre. Quando é que isso vai acabar? Veja que os versos 3 a 5 do capítulo 14 aí vai dizer: depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Veja, eu vou parar por aqui. O que o texto está dizendo para nós? Ele está dizendo que o dia do Senhor virá, mas não antes que o seu povo sofra fortes tribulações, provações, sofrimento, angústia. Coisas terríveis vão acontecer no povo de Deus.
com o propósito daquilo que o verso 9, capítulo 13 diz, refinar o povo, purificá-lo, certo? Mas isso vai passar. E quando isso passar, a forma como Deus vai se levantar para trazer livramento para o seu povo será extraordinária, irmãos. A maneira como Deus ele vai se levantar, o Senhor, ele promete aqui abrir um caminho para livrar o seu povo. E como é que será essa abertura de caminhos? Veja que o texto aqui, embora nós estejamos falando de algo literal que vai acontecer, algo que de fato está dentro do plano de Deus, na profecia, mas o uso das palavras aqui no texto são palavras simbólicas. E o que ele está dizendo? Aqui é o ponto de equilíbrio, né? Ele falar de algo que vai acontecer usando palavras, termos figurativos, né? Então, veja o que ele vai dizer. Ele diz que o Senhor Deus, ele vai se levantar para a guerra contra aquelas nações. Ele vai guerrear em favor do seu povo. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. E o que vai acontecer quando ele botar os pés dele sobre os montes? Olha só, uma grande fenda. Olha, a gente tenta fechar os olhos e visualizar isso na mente, no imaginário, né? Essa cena acontecendo. É porque talvez nenhum de nós aqui tenha tido a oportunidade de estar lá em Jerusalém, né? Em Israel, e contemplar. Mas historicamente, né, e não somente historicamente, não só o que os livros dizem, mas de fato, Jerusalém ela é posicionada geograficamente assim, né, ela é cercada de montanhas. E Jerusalém fica no alto de uma montanha, embora ela esteja num ponto alto, né, geograficamente falando, mas ela também, por isso é chamada dos Montes Sião, né? Os Montes de Sião é uma cordilheira de montanhas que fica ao redor de Jerusalém. Jerusalém faz parte desse ponto alto também, mas embora esteja no ponto alto, ela é cercada também de montanhas. O texto diz que o Senhor Deus vai remover as montanhas de leste a oeste, e ele fará com que uma fenda, né, se abra no meio, dividindo a terra. Aqui a cena, queridos, ela se parece muito com aquilo que Deus fez através de Moisés no Mar Vermelho, quando ele toca o cajado na água e aquele mundo de ar se abre e um paredão se ergue de um lado e um paredão do outro, e o povo passa em terra seca no meio, né? A cena aqui é muito semelhante a isso. Deus vai abrir uma fenda no meio dos Montes das Oliveiras, quando ele botar os pés em cima, e montanhas vão cair para um lado, e montanhas vão cair para o outro, e um grande vale vai se abrir. E o que o texto diz, verso 5? Vocês fugirão pelo meu vale. É como se Deus estivesse realmente abrindo um caminho onde não existia, e fazendo isso de uma maneira sobrenatural. Qual é o propósito disso? Mostrar a grandeza e o poder de Deus, o quão Ele é grande e maior do que qualquer inimigo que se levante contra o seu povo, né? E segundo, mostrando que a única saída para o tempo do sofrimento vem de onde? Do Senhor, somente dele e de mais ninguém. Ele... Oi? Sim. É porque o que acontece? Quando você, na perspectiva do homem, qual é a referência de grandeza, de magnitude na natureza, né? É você olhar para uma montanha e ver. Eu, particularmente, quando eu estou dirigindo uma estrada e eu passo e vejo aquela pedra gigante na beira da estrada, né? Você olha assim, vê uma montanha, uma pedra, você fica assim, nossa, mas como é que ela conseguiu chegar ali, se formar naquele formato, aquela coisa, aquela imponência, né? Aquela montanha, aquela pedra gigante, você vê aquela imponência. Aquilo é uma referência de grandeza para nós. E aí quando o texto diz que essas montanhas vão rolar de um lado e montanhas vão rolar de outro, mostra o quê? Que existe alguém que é superior, que é maior do que tudo isso, né? E que certamente diante dessa visão, os nossos inimigos serão abatidos como formigas. Os nossos inimigos serão pisoteados como formiga, como se pisa em formiga, né? E esmaga, né? E assim será o livramento que Deus trará sobre a vida do seu povo. Ele vai enxugar dos olhos de todo o seu povo toda lágrima, vai cessar toda dor, todo sofrimento.
Deus irá pôr fim a toda essa angústia. E o povo que passou por um tempo de sofrimento, né, pelo vale da sombra e da morte, que saiu de lá purificado, restaurado, deixando para trás seus pecados, e perseverado até o fim, irá contemplar a glória e o poder de Deus nesse dia de livramento que Deus irá trazer, né? E qual será a recompensa final? Está aí nos versos 6 a 11. O dia em que não somente esse sofrimento irá cessar, essa dor da tribulação irá acabar de vez, para sempre, mas o Senhor Deus também promete novos céus, nova terra. A vinda do Senhor será marcada por sua presença soberana e gloriosa em um reino perfeito, em que Ele estabelecerá. Veja só, naquele dia não haverá calor e frio. Existe alguma tradução diferente aí da minha? Não haverá luz. É só luz. Mas frio e gelo, certo. A tradução aqui original do hebraico para não haverá calor nem frio se traduz aqui literalmente pelas estrelas, pelo sol. Aqui seria uma mensagem que está fazendo coro com a profecia do Apocalipse. Quando ele vier em glória, o sol não dará mais o seu brilho e nem a lua à noite. Essa é a ideia do texto aqui. Sim. Sim. Não é bem assim, não. Eu não vejo dessa forma. A tradução, quando eu vou para o original e eu observo a tradução literal do texto, aqui onde é usada a expressão calor e frio, está se remetendo às duas, como é que é o termo correto, né, para o sol e a lua? Os astros, né, do dia e o da noite, né? Então a ideia é o quê? Veja que o texto está dizendo, verso 7. Será um dia o quê? Único. Aqui, um dia único, a expressão aqui não diz respeito a dizer assim, será um dia exclusivo, um dia diferente de qualquer outro. Não é esse aqui a interpretação do texto. Quando ele diz será um dia único, é porque será um dia só, interminável. Não haverá vários dias a partir dali. A partir daquele momento em diante, vai haver apenas um dia e esse dia será interminável. E como é que esse dia será interminável? Ele não terá mais a marcação dos astros, do sol de dia e da lua à noite. Será um dia sem fim, interminável, né? Olha só como que ele prossegue no texto aí, ó. Um dia que o Senhor conhece, no qual não haverá separação entre dia e noite, porque mesmo depois de anoitecer, haverá claridade. Como que é possível ter luz, mesmo quando já não for mais dia? Mesmo depois de anoitecer, ainda continuará claro, né? Porque aqui os astros, sol e lua, já não farão mais parte desse dia único, desse dia interminável, desse dia sem fim. E esse dia será iluminado, por assim dizer, né? Não mais com os astros, não é? Justo. Perfeito. 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 Zacarias, ele está mostrando que o dia do Senhor virá, esse dia. Antes desse dia acontecer, acontecerá a tribulação, mas essa tribulação chegará ao fim, quando o Senhor vier. E quando Ele vier, Ele derrotará os inimigos, abrirá um caminho para o seu povo passar, e aí, ao atravessar
a fenda, o vale pelo qual ele abriu o caminho, o povo de Deus adentrará a esse lugar. Novos céus e nova terra. Aqui Zacarias ele está trazendo uma descrição já apocalíptica, profética, a respeito do que será esses novos céus e nova terra. Nada disso mais existirá, certo? Veja só que maravilhoso. Irmãos, isso não é algo maravilhoso? Poder ler isso em Zacarias, né? 520 anos antes de Cristo, e depois de tanto tempo, Deus trazer essa visão a João no Apocalipse, né? Capítulo 21, verso 21 e 22. Foi que você leu, Giz? Sim. Sim. Exato. Olha que interessante. Versículo 8. Naquele dia, águas correntes fluirão de Jerusalém. Talvez a gente já tenha até lido isso em Apocalipse, né? Águas, há um rio que corre, né, na cidade de Deus, não é isso? O Salmo fala sobre isso. Exatamente, Salmo 46. Eu estava com esse salmo na cabeça hoje à tarde, falando exatamente sobre esse rio que corre, né, da cidade de Deus. Isso mostra que Jerusalém, qual que é a interpretação disso? Que Jerusalém, aqui não literal, a Jerusalém literal, mas a Jerusalém de Deus, a nova Jerusalém, o aspecto espiritual, né, de ser o povo de Deus, a igreja, essa nova Jerusalém, será exaltada sobre todas as nações. E através dela, a vida fluirá. Quando a gente pensa em Jerusalém, a cidade agora pensando no aspecto literal, fica num deserto total. Olha para onde que os rios correm. Metade delas vai para o Mar do Leste, que aqui é o Mar Morto, né? E a outra metade para o Mar do Oeste, que é o Mediterrâneo. Onde o Mar Morto, ali é um lugar que o próprio nome fala, né? Mar Morto. Por quê? Porque ele recebe as águas do Jordão e não distribui para lugar nenhum. E há uma concentração massiva de sal ali, onde não há vida nenhuma ali. Nada frutifica. Inclusive existem historiadores que dizem que a região do Mar Morto era onde ficava a cidade de Sodoma e Gomorra. Tamanha maldição que Deus derramou na destruição de Sodoma e Gomorra, ali ficou o Mar Morto posicionado. Então, veja que o texto está dizendo que de Jerusalém vai fluir um rio. E por onde esse rio passar, vida brotará num lugar onde não existe, né? Olha só, isso vai acontecer tanto no verão como no inverno. O Senhor, verso 9, tem um texto de Apocalipse que quer ler, Gislene, por favor? Ah, sim. 46, 4. Isso. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Olha só. Sim, perfeitamente. Vamos continuando. Verso 9, para a gente finalizar. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. A terra toda, desde Gebá até Rimon, ao sul de Jerusalém, será semelhante a Arabá. Mas aqui a ideia aqui, queridos, é que Jerusalém, que estava cercada de montanhas num ponto alto, todas essas montanhas serão derribadas. E aquilo que era formado por diversas montanhas, né, será completamente uma planície. Essa é a tradução. Imagine. Então a interpretação é exatamente essa, a tradução aqui, né? Um lugar cheio de montanhas, Deus vai derrubar essas montanhas e fazer uma planície, né? Um lugar limpo, né? Veja só. O texto prossegue ainda, caminhando para o final aqui, que
Jerusalém será restabelecida e permanecerá em seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os tanques de prensar uvas do rei. Será habitada, nunca mais será destruída, Jerusalém estará segura. E assim nós terminamos o texto, chegando ao final, mostrando que Deus é fiel em cumprir aquilo que Ele prometeu. Por mais difícil, doloroso, por mais que enfrentemos situações difíceis, para onde os nossos olhos devem estar voltados? O versículo 1. Vejam, o dia do Senhor virá. A nossa esperança, ela deve estar firmada nas promessas do Senhor. Um dia, todo sofrimento irá cessar. E aquilo que está guardado, reservado para nós, como Paulo disse, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nunca passou por mente humana aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Queridos, a Bíblia fala a respeito de coisas indizíveis. Eu gosto muito dessa palavra, indizível. Isso aí que você está falando é algo indizível, É uma alegria indizível, ou seja, não há palavras na língua portuguesa que consigam trazer uma descrição tão precisa e verdadeira a respeito daquilo que Deus tem preparado para nós. Sem dúvida nenhuma, só quem realmente desfrutar disso poderá olhar para trás e dizer que todo o sofrimento que ele enfrentou aqui na terra valeu realmente a pena, E passaria tudo de novo para receber aquilo que está desfrutando do Senhor na glória e no céu. Irmãos, o que são 70, 80, 90 anos de sofrimento nesse mundo, perto de uma eternidade, com riquezas e fortunas abundantes, que estão descritas no texto, que já estão reservadas e preparadas para todos nós. Como Paulo, chegando ao final da vida na segunda carta a Timóteo, estou prestes agora a receber a coroa, que está preparada para todos para mim e para todos aqueles que amam a sua volta. O final do capítulo 4. Depois dele dizer, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, ele fala a respeito dessa coroa que ele há de receber, não somente ele, mas todos aqueles que amam a sua volta. É o que Hebreus fala, sobre viver pela fé, a galeria dos heróis da fé, Você acreditar, confiar nas promessas de Deus, sem dúvida nenhuma, aquilo que está reservado para nós supera qualquer coisa, Vamos orar e agradecer a Deus por isso, Obrigado pelo auxílio das irmãs aí, que estiveram com as suas Bíblias apostas, e usando para apoiar. Texto muito difícil, Mas ainda bem que o Espírito Santo que habita no meu coração é o mesmo que habita no coração de vocês e está presente no nosso meio aqui, trazendo luz ao nosso entendimento, E nos auxiliando a compreender essas verdades eternas e que essas palavras sejam aplicadas à nossa vida, ao nosso coração.